Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Sellers, com o apoio craques.pt, e hoje temos um craque, não nos relevados, mas no comentário, assertivo, às vezes corrosivo, mas nunca deixa de dar a sua opinião, às vezes polémica, outras vezes nem tanto, dá a notícia como ela tem de ser dada, é comentador, é jornalista, é comentador na CNN, e não vou perder aqui muito mais com descrições, até porque temos aquele tempo sempre limitado e temos muito para falar com Bruno Andrade, que está aqui connosco, teve aqui a amabilidade de vir até aqui. Com todo o gosto. Para falar um pouco de futebol, falar também da carreira, que ainda tem com certeza muitos anos pela frente. Ora, eu vou entrar aqui a pé juntos, uma entrada... Mas já discordo com o craque, não. Craque do jornalismo, não. No máximo, referência. Referência sim. Referência sim, tá na televisão todos os dias e falando, opinando, mas craque, talvez nos relevados, se eu levasse a sério, seria um mini craque. Não um craque, mas um mini craque, um sub-craque. Mas há essa confiança toda para dizer que nos relevados serias? Eu tinha qualidade para jogar ali num Boa Vista, talvez num Vitória. Eu não chegaria a Benfica, Porto, Sport. Não tinha qualidade para tanto, mas... muita preguiça. O que eu não tenho de preguiça para trabalhar com jornalismo, eu tinha para treinar, para levantar cedo e etc. Então não teria um profissionalismo adequado para um jogador de alto nível. Estás na carreira certa, então. Exato. Vamos entrar aqui a pé juntos. E para situar quem está a ver e a ouvir, estamos a falar em vésperas da final da Taça da Liga, que vai ter um derby minhoto, um Braga-Vitória, que também, apesar da gente dizer que vai ter menos audiência, a verdade é que é um jogo bonito do futebol português. Mas falo porquê? Benfica e Sporting estão fora por razões diferentes, dois jogos completamente diferentes, adversários diferentes. Eu pergunto, Bruno, o que é que está a falhar no Benfica? É José Mourinho, e digo mais, digo-te aqui, sou admirador, confesso, de José Mourinho, um treinador que eu, como benfiquista que sou, sempre quis que voltasse à luz. O problema é Mourinho ou é muito mais do que isso? Bom, mais uma vez, grato pelo convite. O gosto é todo meu de participar. Escuto bastante. Demoraram para fazer o convite, mas ele chegou, cá estou, vamos a isso. E eu não fico em cima do muro, não perco tempo. Eu acho que é impossível falar de Mourinho ou de jogadores do Benfica sem antes não falar de Rui Costa ou de estrutura. Tudo que acontece no Benfica, o que tem acontecido de mal do Benfica nos últimos anos, nas últimas temporadas, o maior culpado é a estrutura. A maior culpada é a estrutura. Claro que na figura do seu presidente Rui Costa, que também tem acertos, evidentemente, mas mais erra do que acerta, ou mais errou do que acertou nos últimos anos. Não consigo também ignorar as culpas do José Mourinho. A equipe não avança, não há grandes... uma grande evolução em relação ao trabalho deixado pelo Bruno Lage, mas antes de criticar o Mourinho, ou criticar um determinado jogador, ou criticar a equipe de forma coletiva, anímica, emocional, que seja, não dá para não olhar para Rui Costa e a forma como não tem um planeamento específico. Isso depois espelha dentro de campo. Depois a gente pode e deve pormenorizar. Por que o Mourinho não aposta num futebol diferente? Por que determinado jogador joga numa função que não é a função dele? Por que há erros defensivos? Por que há lesões, etc. Sim. Então não é um erro isolado. São vários erros, mas o principal erro, ou a principal falha, o principal culpado, não vou dizer só o nome do Rui Costa, porque é muito injusto, ele não trabalha sozinho. Acaba por ser a cara, né? Mas é a estrutura. O Benfica hoje vive esse momento ruim por conta da estrutura. O Richard Rios vem como rotulado de craque. O Palmeiras, com certeza... se não fosse campeão em Portugal, estaria muito perto de o ser. Não acredito que seja o futebol brasileiro seja assimétrico do português. Dava luta. O Palmeiras dava luta, como o Benfica, Sport em Porto dariam luta. Exato. No Brasil, o Palmeiras daria luta aqui. É craque o Rios ou venderam-nos como um craque, um jogador que não é craque? A gente brincou no começo, né, sobre ser craque ou não ser craque. Há uma diferença cultural para nós em relação à palavra craque. Já vais perceber porque é que eu te pergunto isso. Sim. É que em Portugal eu já me habituei muito a escutar craque para todo e qualquer bom jogador. Uhum. Para nós no Brasil, é só uma questão cultural da forma como a gente usa a palavra craque. Craque é Neymar, né? Craque é o Zidane, craque é o Ronaldinho Gaúcho, craque... Depois há os fenômenos. O próprio Ronaldo fenômeno, o Pelé, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Esses são fenômenos. Uhum. Abaixo dos fenômenos são os craques. O Di Maria é um craque.
O Neymar é um craque. Então, eu não gosto de usar a palavra craque. Eu brinquei no começo, evidentemente, mas para mim o Richard Rios é um bom jogador. Que no Benfica não encaixa por culpa muito mais da forma de jogar do Benfica do que propriamente da forma de jogar do Richard Rios. Porque no Brasil ele era muito bom jogador. Em Portugal, por enquanto, ele é só um bom jogador. Sim. Que mais errou do que acertou. Ou seja, a contratação não é errada. Não é errado. Não. O nome não é errado, mas o sistema do Benfica não foi feito para o Richard Rios. O Richard Rios casa muito mais no perfil de futebol brasileiro do Palmeiras. Então, o nome é bom, mas não serve para essa equipe da forma como joga. O Richard Rios no Porto, por exemplo, entraria como uma luva. Porque o futebol dele, não vou dizer que tem a mesma qualidade, mas as características do Richard Rios, se bem organizadas, são as mesmas características do Froholt. O Froholt parece ser mais jogador nesse momento. E tem muita qualidade, mas são perfis parecidos, só que equipes diferentes, em momentos diferentes, com treinadores que pensam futebol de forma diferente. Então não vais naquela teoria de que o jogador vem do Brasil, tem que se habituar ao... Eu sou apologista que um jogador que quando é craque, ou muito bom jogador. O Lucas em qualquer Veríssimo lado, chegou aqui e logo deu conta do recado e veio do Brasil. E vamos estar a falar de outro jogador que se calhar Tem podia ter tantos rendido outros. muito mais no Benfica do que aquilo que deixaram que rendesse. Não sei, tipo, o Lucas Veríssimo era um grandíssimo jogador. Aliás, essa é uma outra questão que eu sempre falo sempre. Muitas vezes, jogadores fracos no Brasil funcionam em Portugal e jogadores bons no Brasil não funcionam em Portugal. Ou o contrário. É engraçado isso. Por exemplo, no Brasil, o Allan Kardec não foi... Para nós foi muito bom jogador. E no Benfica não funcionou. E se eu pensar depois com calma, eu consigo achar jogadores que aqui jogaram ou jogaram nada ou muita bola, e no Brasil foi o oposto. Nem sempre é tão literal isso. Eu digo isto, perguntei do craque, vamos pôr aqui no muito bom jogador. Muito bom jogador. Para não usar... Para não... Mas respeito, mas eu já entendi. Não, mas tens razão. Porque hoje em dia, chamam já o Rodrigo Mora de craque. Hoje em dia vulgariza-se muito essas palavras fortes de craque. Vulgariza-se e acaba-se por banalizar. Mas eu entendo que é sem maldade. É uma coisa habitual. É normal. Eu pergunto isto porquê? Porque quando começa a época, Benfica, Porto e Sporting, se calhar havia muita gente diria que a Benfica tem uma equipa que estava acima das outras, né? Um orçamento, um plantel mais rico. E chegando a esta altura, por estas razões, como já as disseste, e se calhar olhamos e pensamos assim, o Benfica não tem nenhum jogador do tipo, da qualidade, por exemplo, e posso estar errado, atenção, do Trincão. O Benfica não tem nenhum Pote. Não tem ninguém que assume. O Benfica não tem nenhum Yulman, por exemplo, não é? Neste momento, se calhar eles estão lá. Achas que houve erros? Aliás, enfatizou-se demasiado esse valor do plantel do Benfica para a qualidade que existia, ou é uma sucessão de ações, má gestão, que fazem com que os jogadores do Benfica não tenham o valor atualmente que se calhar deveriam ter? Por exemplo, o Richard Rios nunca vai ser esse jogador, mesmo quando estiver no seu topo de gama. O Sudakov, sim. Por isso eu acho que o Benfica tem esse jogador para assumir esse papel de trincão, de pote. Só que esse jogador, por enquanto, não é bem utilizado, mesmo do ponto de vista coletivo, e depois individualmente ele cai bastante. Então eu já não compro essa versão. Eu compro a versão que o Benfica sim tem um plantel desequilibrado, que investiu muito alto e ainda assim tem lacunas, que investiu muito alto, depois troca de treinador, e aí o perfil de reforço tem que ser diferente, tanto é que agora são outros jogadores que chegam com outro formato de jogo, mas continuo a dizer que o Benfica tem esse jogador que deve ser a referência por qualidade, por investimento, só que por enquanto não se encontrou por vários motivos, desde lá de cima até o ponto mais baixo possível. Sudakov, para mim, se bem organizado, se bem explorado, é o pote do Benfica. Ou é o trincão do Benfica. Mas achas que neste momento dá para jogar de igual para igual? Dá para jogar de igual para igual? No papel, sim. Na teoria, não. No papel, se você pega o plantel do Benfica, ou o 11 do Benfica, o plantel não, porque agora tem muitas lacunas, etc, etc. Sim. Ou jogadores que o Mourinho não quer que fique, etc. Mas o 11 do Benfica, no papel, não deixa a desejar para nenhum 11 em Portugal, seja do Sporting ou do Porto. Sim. Só que depois você coloca na prática, não funciona. Não funciona porque é o Barreiro que joga numa posição que não é dele, é um futebol muito mais reativo do que ativo, o Benfica não tem um ataque posicional interessante, os laterais são bons, só que, enfim, não conseguem dialogar com os que estão na frente. Então eu vejo que o Benfica, no papel,
o 11... Ou seja, o plantel não é assim, não é o que querem neste momento passar. O plantel do Sporting, para mim, é o mais... Se não tivesse tantas lesões e castigos, o plantel do Sporting, para mim, é o melhor e o mais vasto. Mas quando eu pego o 11 que na minha cabeça é o melhor, que, por exemplo, seria sem o Barreiro. Então, na cabeça do Bruno Andrade, o melhor 11 do Benfica no papel não perde nada para Porto Sporting. A questão é que o futebol praticado perde muito e deixa a desejar. E por que razão é que isso acontece, sabes? Sabes, quer dizer, consegues explicar? Primeiro porque foi feito um planeamento com o treinador, esse treinador saiu e chegou outro treinador que tem uma forma de olhar diferente. No mundo ideal, eu acho que o Prestiani, se bem aproveitado, poderia ser o nome ideal para suprir a saída, por enquanto, do Luque Bacchio. Ou o Barreiro ficar de lado para o Sudakovic ser o 10 para a qual ele foi contratado, para a função para a qual ele foi contratado. Mas aí já entra Mourinho. Não, aí já entra Mourinho, por isso que eu falo, uma coisa puxa a outra. Então, hoje, o futebol mal praticado pelo Benfica, que não consegue fazer jus ao tamanho do Benfica, incomodar os outros dois principais candidatos, também é a culpa do Mourinho. Já deveria ter feito muito mais, até pela qualidade que ele tem, pelo histórico que ele tem e pelos jogadores que ele tem à disposição. Não cabe na minha cabeça um treinador ainda, já teve tempo para trabalhar, já não são aquelas 2, 3 semanas ou 1 ou 2 meses, já temos aí um tempo de José Mourinho no Benfica, em que o Richard Rios ainda não consegue entregar, que o Sudakov não consegue entregar, o Pavlidis é um ponto... muitas lesões pelo meio, não é? Sim, mas o Sport também tem algumas lesões e contra o Vitória, mesmo com lesões e castigos, perdeu o jogo, é verdade. Mas produziu para vencer. Depois, se mereceu ou não, outra história. E tem uma máquina bem oleada. Exato, sai um, entra outro, se aposta na formação com verdade e vontade, com uma linha a ser seguida. Porque eu também não gosto quando falam agora que o Mourinho tem apostado na formação. Não, ele tem lançado alguns jogadores. A aposta na formação, para mim, eu só consigo ter essa certeza quando terminar a temporada e olhar os números e falar... Olha, o Prioste fez 15 jogos. Foi uma aposta. Fulano fez 40 jogos. Entrou, não foi só 2, 3 minutos. O Sporting, você vê, o Rui Borges vai lançando e vai apostando. Então, eu ainda não compro a ideia de que o Mourinho aposta na formação. O Mourinho tem lançado jogadores. Sim. É um ponto diferente. Então, como é que daqui para frente, quem é que tu achas que já não há volta a dar? É o Porto que tem tudo para ser campeão? Mas ainda há muito campeonato. E não arriscas. Para o próprio Benfica, eu diria. Eu também não sou daquelas pessoas, e não é para poder ficar bem com todos os lados, passar a mensagem, o Bruno vai fazer bem para o Benfica, Porto... Não. São pontos significativos, é uma diferença grande, mas na comunicação é muito engraçado. Olha lá, 10 pontos de vantagem. Basta um tropeço do Porto, uma vitória do Benfica que seja, enfim, não sei exatamente agora a pontuação exata. Basta um perder e o outro ganhar e já começa a pensar num 7 se calhar dá. Porque basta perder mais um e o outro ganhar. Então, para mim, no futebol, o dia seguinte... O Benfica com o Schmidt estava a 10 pontos, não é? Então, eu não... Assim, claro que... Mas eu olho não só para a questão pontual, para o formato de jogo, para o momento. O momento do Porto e o momento do Sporting, mesmo com baixas, é muito superior ao Benfica. Então, é utopia falar em título. Mas eu não tiro o Benfica da corrida ainda. Porque basta 1, 2 tropeços, porque pode acontecer... Até pela forma intensa de futebol do Porto. Sim. O Porto, de repente, pode ali... Não acho que vai acontecer, mas pode acontecer. De ter 2 jogos ali com intensidade baixa, uma outra quebra, uma lesão, 2 lesões, e o Benfica, de repente, acerta uma coisinha, mesmo sem ser brilhante, porque em Portugal já ficou mais do que provado que para ser campeão ou para ficar lá em cima, nem sempre precisa ser brilhante. Sim. Então, eu não tiro ninguém da parada, mas claramente Porto e Sporting carregam para já essa probabilidade maior de título. Achas que a sombra Roma da Mourinho vai ser tema? Eu não estou a falar dos canais sensacionalistas, né? Que isso com certeza. É a primeira coisa. Já começou. Já começou. Achas que é tema ou é algo que já é muito difícil de acontecer? O Roma da Mourinho voltar a Portugal para treinar? Tema porque sempre vai ser tema, ou entre adeptos. Uma sombra, né? Vai ser uma sombra, mas uma sombra irreal. Eu tenho certeza... Não sei porquê, mas tenho a certeza. E olho muito mais para o Rubem Amorim do que para os clubes. Eu não vejo, sinceramente, Rubem Amorim, depois de tamanha frustração, voltar a Portugal. Primeiro, ele acho eu, e a informação, não é só a opinião, que ele fica parado até o fim da temporada. Sim. E mesmo depois, se por acaso mexer no Benfica, mexer no Sport, em Porto, ou pro bem ou pro mal, com a saída de algum dos treinadores,
o Rubem Amorim, mesmo que seja cogitado, não volta. Então, o Mourinho, quando olha para a sombra do Rubem Amorim, ele olha, não é uma sombra, é só um comentário, é só um assunto que está acontecendo. Porque o Amorim livre no mercado é um dirigente que vai comentar, é um conselheiro que vai conversar, é um adepto que tem um poder de comunicação melhor e tal, mas não ao ponto de ser sombra real. É uma sombra irreal porque eu acho que ele não volta tão cedo. Sim. Então, os três podem trabalhar tranquilos, Mas ou deveriam... Não deixa de ser um treinador bicampeão por um antigo jogador de outro, campeão. O nome é apetecível. Como jogador. Ele empregado já é apetecível. Sim. Ele desempregado é apetecível. Claro que, como eu disse, vai ser tema na televisão, vai ser tema ali no seio da Luz, no seio de Alvalade, uma hora ou outra, se calhar no próprio Dragão, mas não ao ponto de considerar uma realidade absoluta. Olha, sim, há chance. Como eu acho que não há chance, eu não acho que faça sentido um dos três ficarem preocupados com isso, ou os três ficarem preocupados com a sombra do Rubem Amorim, porque ele não volta tão cedo. Como é que tu explicas o que acontece a Rubem Amorim em Manchester? Porque É um erro de casting. Atenção, eu admiro o Rubem Amorim. Somos dois. Não o conheço assim tão bem, mas conheço de falar uma vez ou outra com ele, como jornalista até. Admiro a maneira de estar como treinador. Mas foi um erro de casting de ambas as partes. Ou seja, o Rubem, eu acredito que não se diga não ao Manchester United. Impossível. Não é? Mas ao mesmo tempo era o projeto certo para ele. Eu acho que sim. Não, eu acho que quanto a isso, tanto um lado para o outro, não vi o timing errado. Claro que poderia ser um timing melhor. Um United com muito dinheiro, numa grande fase, sendo campeão, aí seria melhor ainda. Mas o United sempre será o United, como o Real Madrid sempre será o Real Madrid. Há fases menos boas, mas continua sendo um projeto aliciante. Eu acho que a culpa foi muito mais do Amorim do que da estrutura. E muita gente vende o contrário, né? Sim. Que foi mais culpa da estrutura do que do treinador. Você tem que se habituar onde você está. Você não precisa comprar 100% a versão do teu novo lugar. Por exemplo, eu aqui, vira e mexe falam, o Bruno Andrade tem que falar o português de Portugal. Não, eu posso me adequar à cultura portuguesa, mas eu não preciso ser 100%. Eu posso continuar com a minha voz, com o meu vocabulário, mas entendendo que eu tenho que seguir determinadas regras ou conceitos para eu ser integrado na sociedade ou na comunicação portuguesa, etc, etc. Eu acho que o Rubem Amorim, ele foi da convicção para teimosia. Quando era só convicto, beleza, dava para dar certo. Quando ele pulou para teimosia, aí não. Ele tem que perceber assim, que ele primeiro ainda é um jovem treinador em evolução. Muito bom treinador, dos melhores que eu vi em Portugal. Eu tenho pouco tempo em Portugal, 10 anos, e você viu muito mais bons treinadores do que eu. Mas o Rubem Amorim, para mim, é muito marcante, mas ainda é um bom treinador em evolução. O Mourinho já tem uma carreira estabelecida, por exemplo. Nós sabemos quem é o José Mourinho pro bem e pro mal. O Rubem Amorim, a gente tinha o Rubem Amorim do bem pro bem. Agora percebemos os defeitos do Rubem Amorim mais do que nunca. Então, como eu acho que ele ainda é um treinador muito bom em evolução, faltou a ele, mais do que a estrutura se adaptar a ele se adaptar à estrutura. Então, existe uma linha tênue entre convicção e teimosia. Eu gosto dos convictos. Eu acho que os teimosos, às vezes, perdem a mão. E nesse caso, o Rubem Amorim foi mais teimoso do que convicto. Então, ele foi mais errado do que o United, com todo respeito. Sai chamuscado ou não? Mas é chamuscado em que se a imagem dele fica uma mancha. Fica mancha. Na Premier League. Para Portugal, pouco, nada. Até porque a nossa imagem de Rubem Amorim é o bicampeão. É o bicampeão, é aquele que em pouco tempo, de repente, surge no Casa Pia, depois é o Braga, depois é o Sporting, e de repente, pumba, é dos principais portugueses do momento. Nada como um bom trabalho futuro para resolver isso. E como ele tem qualidade para isso, ele vai aceitar um novo projeto, não sei em qual país ou em qual mercado. Basta um bom próximo projeto, um bom próximo trabalho para essa sombra sumir um pouco. Onde é que gostavas de o ver? Onde ele talvez... Deixa eu pensar. Eu no meu Corinthians, olha, eu posso falar abertamente, como adepto do Corinthians, no Brasil seria lindo e maravilhoso no meu Corinthians. Mas eu acho que o Rubem Amorim ainda tem muita cara de futebol inglês, só que infelizmente para ele hoje a marca é muito grande. Sim. Então o ideal para o Rubem, e quem sou eu para poder dar conselhos ao Rubem Amorim, é um outro país, talvez ali a Espanha. A Itália nem tanto, porque não é muito... Acho o olhar do Rubem Amorim não combina tanto com o futebol italiano, apesar que, enfim, o futebol é tão global, tão moderno. Mas vejo o Rubem Amorim na Espanha, por exemplo. Sim. Até, talvez, por que não mudar um pouco o ADN do Atlético de Madrid, se por acaso um dia sair Diego Simeone, o Rubem Amorim faria ali uma revolução por completo no Atlético, que tem dinheiro, que tem bons jogadores.
Enfim, mas um bom treinador casa em qualquer lugar, assim. Eu acho que o Rubem Amorim, no projeto certo e sendo mais convicto do que teimoso, tem tudo para funcionar. A verdade é que já vão em 12 treinadores errados, não é? No Manchester United. A culpa da minha é da estrutura, concordo. Mas eu não consigo tirar a culpa do Amorim também. Sim, a tal o treinador também tem que se adaptar às circunstâncias que... E ele não se adaptava, muito pouco, na verdade. E depois comprou brigas que ele não estava pronto para ganhá-las ainda. Uma coisa é o Mourinho, com 30 anos de carreira, com 2 Champions, comprar brigas como compra frequentemente. O Rubem Amorim não tem o currículo ainda suficiente para comprar determinadas brigas. O que mostra convicção, mas depois é a teimosia. Então não tinha a estrutura. Por exemplo, que Amorim, quando chega à Inglaterra e diz que eu sou o Special One, se calhar já tem a arrogância de quem ganha uma Liga dos Campeões. Mas uma coisa é ganhar a Liga dos Campeões. E um presidente por trás, não é? Sim, mas uma coisa é ganhar 2 campeonatos em Portugal, uma Liga dos Campeões outra coisa é ganhar uma Liga dos Campeões. E o Mourinho? Tu falaste aí do Rubén Amorim, um treinador em evolução. O Mourinho é o oposto neste momento? Com todo o respeito. Achas que a certa altura parou? Ou está sempre... Ou ele diz que mudou, né? É um treinador diferente. Não quer dizer que seja para pior. Não há 2 currículos, como ele disse. Como ele fala. E não há mesmo 2 currículos. O Mourinho é esse, pronto. Só que depois tem formas de gerir o trabalho ao longo dos anos. Eu digo isso também com o maior respeito a José Mourinho. O Mourinho como treinador hoje, daquilo que eu vejo nos últimos anos, e não é só no Benfica, se a gente pegar o Fenerbahçe, se a gente pegar a Roma, também chegou a algumas finais, demonstrou algumas coisas. Só que é um Mourinho que ou ele anda pro lado ou ele anda para trás. Eu não vejo um Mourinho mais evolutivo. Sim. Porque é o mesmo futebol, é o mesmo formato, é a mesma comunicação. A forma como ele comunica hoje é a mesma de 30 anos e a comunicação mudou. A gente trabalha com comunicação e isso mudou. Eu não sei se ele faz também por teimosia ou por convicção, mas é um Mourinho que não significa que ele seja mau treinador. Ele só acha que ele não evolui como evoluiria há 10, 15 anos. Repito, não acho mau treinador. Só que eu acho que ele não evolui. O Rubem Amorim ainda tem muitos passos para frente. E porque quer dar esses passos para frente, talvez. O Mourinho, eu acho que ele... Eu não digo que ele seja estagnado, é diferente, mas vou fazer um paralelo bem estranho com o meu irmão, que é engenheiro e nem sequer ele é profissional da bola. O meu irmão, todo ano, quer subir na empresa dele. É diretor, para depois gerente, para CEO e etc. Ele não se permite não crescer na empresa. Só que fazendo isso, ele abre mão de muita coisa, de família, ele fica mais longe da esposa, dos filhos. E eu disse para ele o seguinte, às vezes, andar pro lado também é bom. Você não precisa estar toda hora querendo subir, etc, etc. Você pode andar pro lado também. Só que o Mourinho, quando anda pro lado, ele anda pro lado e depois cai. Ele não anda pro lado e fica. Então é um treinador pouco evolutivo. Farioli é uma... E já vamos também a Rui Borges. É uma lefada de ar fresco para o futebol português? Em campo, sim. Na comunicação, já nem tanto. É? Desiludiu-te na comunicação? Ou nunca te deslumbrou? Não, vou dizer, não, o Anselmi me deslumbrou. Sim. O Farioli não, até porque nunca vi nele um grande comunicador. Só que sempre vi nele, desde que ele chegou, sempre vi, enfim, forma de falar. Muito bom treinador, com ótimas ideias, com ótimo perfil. A comunicação dele era normal, ok, boa, nada espetacular. Só que agora é impressionante como já entra em guerras que não deveria entrar, como já aceita... Eu não gosto de usar a palavra cartilha, porque a cartilha para mim é muito pejorativa. Mas ele compra muito a versão que o clube quer que ele faça, que ele passe. É o porta-voz, não é? Sim, diferentemente do Mourinho. O Mourinho pensa pela própria cabeça. O que significa que ele tem um histórico por trás. Ele pode fazer isso. Pro bem e pro mal também, evidentemente. Sim. Só que o Farioli ele poderia ter um pouco mais de personalidade como comunicador. Como treinador tem muita personalidade. Como comunicador tem pouca personalidade porque entra em caminhos e aceita situações que não deveriam aceitar. Não que ele precise também bater de frente com aquilo que passam para ele, mas ele também não precisa comprar tudo aquilo que passam para ele. Sim. E no futebol? Não, no futebol, para mim, ele tem personalidade forte, é muito bom treinador e até me surpreendeu mais do que imaginava, evidentemente. Sim. Já conhecia um pouco do futebol dele de antes, mas aqui, de fato, dentro de campo não tem um A para falar do Farioli. Sim. Aquilo que ele tem mostrado com tão pouco tempo de trabalho, o formato de jogo, a intensidade que emprega, o nível, uma característica, enfim,
mais ofensiva do que defensiva. Como treinador me agrada muito. Como comunicador, até então eu era só indiferente. Agora já é um personagem que pra mim tem mais a perder do que ganhar. Tá numa nota negativa por enquanto. Falámos aí de sombra. E se calhar ninguém em Portugal, e mesmo antes disto tudo acontecer à volta de Rubén Amorim, era o único que tinha essa sombra. O Rui Borges, né? Tinha a sombra do Rubén Amorim. Eu acho que ele lidou muito bem com a sombra do Rubén Amorim. Depois em campo, se volta ao sistema do Rubén Amorim, se não volta, isso já é questões técnicas. Achas que ele lidou bem com essa sombra? Achas que é a pessoa certa para este projeto? E como é que vai ser ele agora com essa sombra novamente? Apesar de tu já teres dito que muito pouco provável isso vir a acontecer. Para já, a sombra do Amorim vai ficar ali para sempre. Sim. E Rui Borges nunca vai fazer esquecer o Rubem Amorim. O Rui Borges pode ser tricampeão. Só que a forma como o Rubem Amorim chegou e revolucionou até então, o Rui Borges pega um Sporting, já a maneira dele, a imagem dele, justiça seja feita, mas um clube totalmente diferente em relação ao clube que o Amorim pegou. Então, todo o contexto Rubem Amorim é praticamente impossível que o próximo faça esquecer o seu nome. Isso para mim o Rui Borges pode até vir a ser melhor do que o Rubem Amorim, ganhar mais títulos do que o Amorim. Este Sporting é melhor que o do Rubem Amorim? Não, pode ser. Estou a perguntar. Não, acho que ainda não. Esse novo Sporting é muito bom, mas o auge do Amorim no Sporting ainda está muito à frente desse do Rui Borges, que também é muito bom. Então, o que eu quero dizer é, mesmo que o Rui Borges daqui a um tempo faça jogar um futebol ainda mais bonito, ainda mais vitorioso, ganhe mais títulos, mas aquele momento Rubem Amorim entre futebol, reorganização, planeamento, reforços, jogadores que funcionaram, aquilo está tão marcante que é impossível que alguém ultrapasse aquilo mesmo que consiga em números, por exemplo. Sim. Então, não vejo o Rui Borges ultrapassando nesse esporte em Rubem Amorim. Olha, a gente já vai voltar ao futebol português e ao futebol mesmo. Vamos falar aqui um bocadinho sobre Bruno Andrade, sobre a carreira. Eu acredito que tu tenhas, e tens, não é isto, não sei, tens uma carreira já construída com muita qualidade e contra também, eu ia dizer, era por aí que eu ia começar, com muitos haters também. Sempre. Eu pergunto, criticar abertamente na televisão o Benfica, o Porto e o Sporting traz-te mais hate aqui do que, por exemplo, se criticasses no Brasil o Corinthians, o Palmeiras, ou é igual? O hate é diferente. Porque para já, Portugal territorialmente é menor. Sim. E só há 3 grandes clubes. Quando no Brasil há 8, 9, 10 grandes clubes, mesmo que você depois reduza para um único estado, que é o meu de São Paulo, são 4 grandes clubes: Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Até nisso, o mesmo estado de São Paulo, não só territorialmente falando, mas em discussão futebolística, é maior do que em Portugal. Então, quanto menos clubes grandes num espaço menor, mais é a discussão e mais você é visado. Então, o hate é diferente porque em Portugal, e você tem mais experiência do que eu, também vem do jornalismo, no Brasil, se eu dou uma notícia ou uma opinião, o máximo que pode acontecer é não acreditarem em mim. É muito raro eu ser acusado de seguir uma cartilha, ou estar enviesado, ou estar falando aquilo porque eu vendi a minha opinião ou vendi a minha notícia. No Brasil é só uma questão, não, o Bruno não tem credibilidade, eu não confio nele, prefiro ter credibilidade no Zezinho, no Joãozinho e na Maria. Sim. Em Portugal, não. Em Portugal, eu não sou atacado pela credibilidade ou falta de credibilidade na informação. Eu sou atacado pela falta ou não de credibilidade da minha personalidade. Então, quase todos os haters, para além da xenofobia, que também que é muito presente no meu dia a dia, é sempre acharem que a minha opinião ou que a minha informação é para beneficiar alguém. Não é porque eu só sou um mau jornalista ou um mau comentador, que tem opiniões ruins ou fontes ruins. Em Portugal, quase sempre os hates levam para o lado do caráter. Sim. E porque alguém está tirando vantagem do que o Bruno está dizendo. Sim. É diferente no Brasil. Então, no Brasil, o hate é diferente porque a desconfiança é diferente. A xenofobia, eu nem quero fazer muito disso, esta conversa, mas eu sei que existe, basta consulta, basta ir verificar um pouco aquilo que às vezes tu até publicas e de certa forma até satirizas. Já fiz muito mais, hoje em dia já não, sim, não perco meu é mais tempo com ignorado. isso. É uma xenofobia que vem, que tu sentes que vem
resultado das pessoas não gostarem daquilo que tu dizes, ou é mesmo algo que é intrínseco a várias pessoas que tu vais conhecendo, vais passando pelo país? Eu acho que as pessoas bateriam em mim e me perseguiriam só pelo fato de eu criticar o clube dela. Aí eu poderia ser uma mulher ou um homem, eu poderia ser um xenofobia como arremesso. Não, eu acho que a xenofobia ela só aumenta o nível da revolta da pessoa comigo, ou da perseguição da pessoa comigo. Porque se você for analisar, a Sofia Oliveira, que é minha parceira, sofre do mesmo mal que eu, só que do lado por ser mulher. Então, nós apanhamos porque falamos de bola, só que ela é a perseguida por ser mulher, eu sou o perseguido por ser brasileiro, mas o mote inicial é a nossa opinião sobre a bola normal. Então, o falar de futebol em Portugal já me traria haters na mesma. Sim. Mas tendo no dia a dia não sentes isso? Não, nas ruas não. Felizmente nas ruas, por isso que o esgoto das redes sociais para mim já foi ultrapassado. Tanto é que eu nem tenho mais Twitter, não tenho mais conta no X, porque mais me prejudicava do que me beneficiava. Uhum. Então onde eu quero chegar é exatamente isso. Eu falar de futebol, eu sempre uso esse exemplo e eu gosto que as pessoas tentem se colocar no meu lugar. Se você é do Benfica ou do Porto do Sporting e eu critico o seu clube e você não concorda comigo, você já fica incomodado porque minha crítica para você não agrada. E o fato de ser brasileiro aumenta a pressão. Quem é esse brasileiro falando do meu clube? Ele nem sequer é português, ele nem sequer está aqui. Inicialmente ele fala mal do Benfica, mas ele nem benfiquista é. Então, no meu caso eu nem sequer sou benfiquista e tampouco sou português. Exatamente. Então, eles tiram a legitimidade da minha opinião por conta da minha nacionalidade. E isso me incomoda. Sim. Isso me incomoda profundamente porque não importa se eu sou português, brasileiro, se eu sou angolano, moçambicano. Eu enxergo o futebol de uma forma X. Eu não sei se não será algo... Não digo que é cultural, porque eu não acho que o povo português seja povo racista. Mas é muito também, se calhar, muito também da consequência que é. Eu posso falar mal, não é? Agora alguém de fora não vai falar mal do meu quintal, não é? É isso, mas é exatamente isso, só que catapultado para a nacionalidade. Sim. Você pode criticar o seu filho. Mas se alguém falar do meu filho... Você sabe que o teu filho é exatamente aquilo que estão dizendo. Ou que errou daquela forma. Mas o pai pode. A mãe pode. Não. O vizinho não pode falar mal do meu filho. Então é muito do paternalismo, do nacionalismo, etc. e tal. Então eu sofro um pouco por isso. Já estou muito mais calejado e acostumado. Mas entendo que falar de bola na televisão já é complicado. Falar de bola na televisão sendo brasileiro é um pouco mais complicado. Mas não acho que as pessoas só me persigam por ser brasileiro. Acho que um ou outro sim. O que eu quero dizer é que o fato de ser brasileiro aumenta o ruído em relação a uma opinião que eles já não gostaram de ouvir. Olha, como é que começou esta vocação, este teu amor pelo jornalismo? Minha mãe, já falecida, era professora de português. Então, desde criança, sempre fiz muitos textos, enfim, muitas redações. Sempre me ensinou muito e me incentivou muito a escrever. E como jogador frustrado de futebol, como quase todo jornalista, juntou as duas paixões. Tanto é que hoje, já há muito tempo, eu digo isso frequentemente, acho que é bacana falar de novo, eu amo o jornalismo e sou apaixonado pelo futebol. Antigamente era o contrário. Eu amava o futebol e era apaixonado pelo jornalismo. Hoje eu estou no jornalismo pela paixão pelo jornalismo e não pela paixão pelo futebol. O futebol por si só é só uma consequência do meu desejo de fazer o que eu faço. Um jogo de futebol não me agrada. Para um jogo de futebol me prender, tem que ser um jogo acima da média. Eu não perco meu tempo sério, claro que por conta do trabalho eu sou obrigado a assistir ali um Benfica e Arouca, um Sporting Tondela, um Porto Rio Ave. Por obrigações jornalísticas eu os faço, mas faço sem a menor vontade. Sim. Eu gosto de depois estar por dentro do que aconteceu no jogo, as consequências do jogo, a história do jogo. Agora, se o Benfica joga no 4-3-3, se o Benfica ataca em posição alta ou ataque pressão, etc., isso já não é mais a minha praia. Nunca foi, na verdade. Eu gosto mesmo do jornalismo, da notícia, da entrevista, do bastidor. Sim. O futebol jogado não é muito a minha praia. Então como é que começou tudo? No jornalismo? Sim. Porque lá atrás eu tinha essa paixão, depois eu fui perdendo ela aos poucos. Como é que começaste? Literalmente, onde ou por quê? Onde? E pode ser por quê? Porque já explicaste, né? Basicamente sim. Bom, eu saio eu sou do interior de São Paulo e com 19 anos vou para a capital para fazer jornalismo, estudar jornalismo e assim, é muita sorte, também é competência, mas logo no meu primeiro semestre no jornalismo surge uma oportunidade de estágio no Jornal Lance,
que sempre foi a referência no Brasil, o maior jornal desportivo do Brasil de esportes e futebol que seja. E logo começa o estágio ali, depois minha vida caminhou toda ali dentro, foram 10 anos trabalhando no Lance, inicialmente para cuidar de uma rede social de futebol em que o Lance patrocinava, e depois ali em diante eu deixo essa rede social e vou mesmo para o jornalismo, para o grosso do jornalismo. Sim. Então, o meu jornalismo, a minha essência jornalística não é a televisão, é o impresso, e depois o digital, logicamente, mas o texto. Eu sempre fui muito mais o texto do que o falado. Sim. Tanto é que os meus textos me orgulham muito mais do que uma opinião minha. Eu consigo traçar tranquilamente. Hoje, por exemplo, o assunto é falar sobre esse copo d'água. Eu sei que eu vou fazer um texto que vai me orgulhar muito sobre esse copo d'água. Só que depois de 30 minutos depois que eu publico o texto e vou para a televisão e tento falar a mesma coisa que eu escrevi, não sai como eu quero. Então eu sou muito mais feliz e orgulhoso com textos que eu faço do que opiniões que eu dou na televisão. Porque eu não consigo fazer o mesmo equilíbrio. Eu sei que eu sou muito melhor jornalista escrito do que jornalista falado. E continuas a fazer, continuas a escrever. Não? Continuo, porque eu sinto que é o que eu faço de melhor. Ou de menos pior, depende do ponto de vista de cada um. A ideia que eu tenho é que no desporto, no tratamento do desporto, no futebol, o jornalista brasileiro hoje em dia, eu não quero dizer que está mais avançado, mas trabalha de maneira diferente, ou não? Você não quis usar a palavra, eu uso. Sim. Eu acho que Portugal tem N situações em que estão mais avançadas do que o Brasil. Segurança, saúde, por mais que tenha problemas aqui também de saúde, mas enfim. Eu olho para Portugal, tem muito mais... Se eu fizer uma comparação de país, Portugal-Brasil, Portugal está à frente em muito mais coisas do que o Brasil. Mas se há algo que o Brasil ainda está à frente de Portugal é a comunicação. Eu não sei se por questões culturais ou por questões de investimento, mas são formas diferentes de trabalhar. Talvez alguns até prefiram a forma portuguesa de trabalhar. Só que o brasileiro é mais descontraído, o brasileiro investe muito mais na comunicação, está muito mais habituado. E é só fazer uma comparação básica, para não ter que mostrar jornalismo por jornalismo. Assisto uma novela da Globo e assisto uma novela de um canal português de entretenimento, ou um generalista. O nível dos atores são melhores, o nível do investimento é maior. Então, a comunicação, e quando eu falo comunicação, envolve TV, rádio, jornal, escrita, etc. Mas novelas brasileiras fazem há décadas e fazem bem, não é? Fazem bem e vão evoluindo. Não que as novelas portuguesas sejam ruins, eu acho que as brasileiras são melhores. Sim. A comunicação brasileira é melhor do que a comunicação portuguesa. Você entra numa Rede Globo, aquilo é um mundo. Uhum. Aí você, com todo respeito, entra numa TVI, numa SIC, numa RTP, também é grande. Mas você olha depois para a realidade. A Rede Globo no Brasil, que eu uso como referência porque é a maior, é um mundo. Parece que você está dentro de um outro país. Sim. Enquanto em Portugal você percebe que o investimento é um pouco menor, por vários motivos, enfim. Mas a comunicação, respondendo a sua pergunta, a comunicação brasileira está mais avançada. Até parece que muitos jornalistas, e é o teu caso, confirma-me diz-me se eu estou errado, mas investe não só no seu trabalho como coletivo de uma empresa na mídia, mas também naquilo que é a divulgação do trabalho no digital, não é? Você consegue ver muito mais jornalistas que têm redes sociais, que às vezes ganham mais dinheiro com as redes sociais do que na própria instituição, na televisão ou na rádio. Sim. Se você olha para jornalistas, fora os influenciadores cada vez há mais em Portugal. Uhum. Mas se você pegar ali jornalistas, são poucos que utilizam muito o trabalho fora do ambiente de trabalho. Ou seja, a rede social, uma propaganda, uma parceria, etc. E tal. E no Brasil aquilo é feito... Jornalistas que têm... Me diz um jornalista português que tenha 1 milhão de seguidores. Seja no Instagram ou no Twitter. Não existe. Jornalista, não tô falando influenciador. Sim. No Brasil há 10, 15, 20, 30 só no desporto. 1 milhão. Tudo bem que também o Brasil é muito maior. Ou seja, são muito mais... A população é muito maior. Mas o Brasil consome diferente a comunicação e faz diferente a comunicação. Se não fosses... há uma diferença entre ser jornalista e ser comentador. Okay. Eu sou um jornalista que estou comentador. Sim, e bem. Agora, a pergunta é, se não fosses nem jornalista, se fosses jornalista, vias-te a trabalhar em mais alguma coisa que para além de futebol e de desporto? Dentro do jornalismo? Não sendo jornalista. Não, sendo jornalista, mas se vias a trabalhar em mais alguma área que não fosse a do desporto e do futebol.
sendo muito honesto, tenho interesse, mas teria que me aprofundar porque eu bebo muito de futebol, conheço muito de futebol, então mas tenho muita vontade, se não fosse jornalista esportivo, ser um jornalista direcionado para cultura, para cinema. Uhum. Mas tenho certeza que só o fato de gostar e ser um bom crítico de cinema em casa não significa que eu seja um belíssimo crítico de cinema ou de documentários. Sim. Seria necessário muito estudo. É porque hoje em dia costuma-se dizer que há muitos comentadores que comentam tudo, não é? Exato, eu não gosto dessa pessoa, assim, claro que eu posso comentar tudo no dia a dia, mas eu sei que eu não posso, de repente, tornar isso um trabalho porque eu não estou preparado para isso. Então, se por acaso um dia eu deixasse o jornalismo ou não mergulhasse no jornalismo esportivo, seria um jornalismo dedicado ao cinema. Sim. Mas sabendo que eu ia ter que estudar muito, porque aquilo que eu sei hoje é muito pouco para fazer vender uma imagem de alguém que entende daquele assunto. Vamos fazer aqui uma viagem outra vez, que agora estávamos a falar e eu lembrei-me aqui de uma pergunta que eu gostava de fazer, porque tu, acima de qualquer outra pessoa que aqui esteja, com exceção do André Hernan, que à distância... que é meu parceiro, trabalha comigo. À distância falou sobre isso. Nós estivemos aqui no Final Cut. Um abraço para ele, e se não ouviu, é ir procurar aí na playlist do Final Cut, que há de lá estar, uma belíssima entrevista. Falaste da xenofobia. Eu não acredito que seja por xenofobia, mas a verdade é que no Brasil acontece muito com os treinadores portugueses. É algo que acontece porque eles estão nesses cargos específicos, ou há uma perseguição não só da comunicação brasileira, mas também de outros treinadores brasileiros para com os treinadores portugueses a treinar no brasileiro. Mas eu não preciso ir ao treinador. O português no dia a dia também sofre a xenofobia, mas em forma de piada, que também é xenofobia. Sim. O Manuel da padaria e etc, etc, etc. É uma ironia, mas é uma xenofobia por trás. É um preconceito. Sim. Tudo bem, vão falar que hoje tudo é muito mimimi, é muito politicamente correto, mas não. Eu não quero que façam piada com a minha nacionalidade, então acho injusto quando hoje... A Guiana brasileira, não é? Isso é engraçado nas redes sociais, mas se você for ao cerne da questão, se você for esmiuçar, há um preconceito por trás disso, não é uma piada por si só. Há 20, 30 anos era engraçado, hoje em dia já é perigoso. Então se vale para mim como brasileiro em Portugal, vale para o português no Brasil, que frequentemente é taxado de burro. Infelizmente, o português no Brasil há a tendência estúpida de comparar o português com uma pessoa burra. E não é. O português é tão inteligente quanto o brasileiro. Então, se eu critico a xenofobia que acontece aqui, eu critico a que acontece lá. Porque culturalmente existe um olhar do português para o brasileiro, ou do português para a brasileira, por exemplo. Como no Brasil, infelizmente, há o olhar do brasileiro para o português ou para a portuguesa. E para mim, esses estereótipos não colam. Há pessoas que são assim, mas não é a generalidade. Então, começa por aí. Existe sim xenofobia com o português comum no Brasil, o português num cargo maior, então, mais ainda. Porque tem mais visibilidade. Mas sente-se disso, que essa perseguição ao treinador português? Acho que existe. Ou é mesmo os mídias brasileiros são... Eu acho que é um pouco dos dois, né? É um pouco de tudo. É dos mídias, dos próprios treinadores brasileiros que não aceitam que os portugueses estão mais avançados. Tá aí um motivo. Olha, mais uma vez, eu falei que a comunicação brasileira está mais avançada que a portuguesa, só que o treinador português está muito mais avançado que o brasileiro. E o português não percebeu isso, e como não percebeu isso, não assimilou isso, prefere, ao invés de... O brasileiro não assimilou. O brasileiro não assimilou que o português está melhor do que ele hoje. E como não assimilou, ou não aceitou, ou não quer aceitar, é mais fácil atacar do que aprender com ele. E depois junta também um pouco da arrogância de alguns treinadores portugueses, que também existe arrogância em outros treinadores brasileiros. Isso aí é... Como eu disse, eu não quero vestir uma carapuça nem para A nem para B. Há muito treinador brasileiro que também é arrogante. Muito arrogante. E há portugueses que são arrogantes também lá no Brasil. Sim. Só que os portugueses... O brasileiro é arrogante, mas é o brasileiro, é o nosso. Agora, quem é esse português que não conhece o país, vem pra cá e quer ensinar pra gente que quer jogar futebol? E aí vem a prepotência do brasileiro. O brasileiro é prepotente em relação aos treinadores brasileiros, portugueses, perdão, porque acham que só porque o Brasil, entre aspas, inventou o futebol, foi a Inglaterra, mas o Brasil foi aquele que... Sim. Trouxe o futebol depois como algo mais lúdico, o brasileiro se acha dono do futebol. E como o brasileiro se acha dono do futebol, quem é Portugal para nos ensinar a jogar futebol? Quem é Portugal para nos ensinar como é que monta uma equipe ou como se é campeão? Então o brasileiro tem o rei na barriga. A gente tem essa expressão do Brasil que o brasileiro tem o rei na barriga, acha que é o dono do mundo, acha que é um autodidata,
Felizmente a nova geração tem mudado um pouco, mas infelizmente é isso. Então o português treinador sofre muito no Brasil, sim senhor. Auguras um futuro risonho para o futebol brasileiro? Na seleção brasileira, por exemplo. Dá-me a ideia que há muito talento, muita qualidade, mas também se calhar aquilo que Portugal tinha há 20 anos a nível de desorganização da federação, outros interesses por trás. Dá-me a ideia que a CBF é um pouco perseguida por isso e que estagnou. Há uma nova CBF agora, mudou. O novo presidente já não é da linhagem dos antigos, porque no Brasil foram, sei lá, quase 50 anos, ou com o mesmo presidente ou com a mesma estrutura. Trocava-se só o nome, mas eram todos basicamente do mesmo lado e pensavam da mesma forma. Esse atual agora, que entra por conta de um impeachment, ou seja, já mudou mesmo quase que da água para o vinho, ou da água para o vinho acho que é mais fácil do que do vinho para a água, porque esse é melhor do que os outros, mas ainda é muito pouco. Hoje você olha para os clubes do Brasil, são 2 estruturados, isso pensando na Série A com 20 clubes, Sim. São 18 que correm atrás de 2. Agora, na verdade, serão 17 porque o Cruzeiro se reorganizou, tem investido, tem se reorganizado e tudo mais. Mas o futebol brasileiro nos últimos anos é Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Sendo que antigamente você começava um campeonato, e essa era a graça no Brasil. Por isso que eu entendo muitas vezes as críticas aqui em Portugal quando o Benfica empata com o Gil Vicente. É um absurdo. Mas eu cansei de ver o Corinthians empatando com o Curitiba, ou empatando com o Atlético Paranaense, porque no Brasil, como é muito mais... O nível de... Não digo que seja melhor o futebol, mas o nível de competitividade é muito mais equilibrado. Isso há uns anos. Agora, hoje em dia, está muito mais disperso. Palmeiras e Flamengo dominam o Brasil. Mas há 15, 20 anos, começava-se um campeonato com 10 candidatos ao título. No mínimo. E com mais 2 surpresas. Sim. Em Portugal, começa-se um campeonato. Até pouco tempo atrás, era Porto e Benfica. Agora é que o Sport voltou a acordar para a vida, felizmente, para poder equilibrar o campeonato a 3. Mas em Portugal, por isso que às vezes eu olho, às vezes, há uma revolta no Sporting porque perdeu um jogo por Vitória. Ou uma revolta no Benfica porque empatou com o Arouca. Mas, amigos, no Brasil, o grande clube tropeça frequentemente e mas como aqui é muito mais discrepante... Aqui a discrepância é maior. Mas porque vocês estão acostumados há 80 anos com essa discrepância. Sim, não há muito interesse em que as coisas mudem. E as coisas não mudam. No Sim. Brasil agora tem piorado, enfim, mas eu não vejo o Brasil com um futuro risonho porque os desorganizados, para se organizarem, vai levar muito tempo. O Corinthians está muito desorganizado, até se organizar vai ser horrível. O São Paulo agora, que há 20 anos foi campeão do mundo, tricampeão, Libertadores, etc. O presidente agora, enfim, várias questões sobre lavagem de dinheiro e corrupção. São Paulo, Corinthians, o Botafogo que ganhou, mas de repente já está cheio de problema de novo. Um Vasco que faz uma SAF, que é uma SAD para nós no Brasil, e já não funcionou, já está caindo de novo, agora melhorou. Ou seja, Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro melhorando. Então, não, os clubes até podem se reorganizar, mas vai demorar muito. Ora, já falámos aqui das diferenças entre o jornalismo desportivo brasileiro e o português. Do que é que tu não abdicas? Da minha independência. E uma outra coisa importante, porque sempre nos acusam como jornalistas, jornalista precisa ser imparcial. Não. Jornalista precisa ser independente. Porque ninguém no mundo é imparcial. É impossível ser imparcial. Pro bem ou pro mal. Eu, quando analiso o Corinthians, eu nunca vou ser 100% imparcial porque há dentro de mim um olhar diferente. A crítica vai ser muito mais pesada e o elogio vai ser muito mais forte. Mesmo que eu consiga controlar, não significa que eu vá ser contra o que eu estou vendo. Se o Corinthians jogou mal, eu vou dizer que jogou mal. Se o Corinthians jogou bem, eu vou dizer que jogou... Não é o contrário. Não dá pra fugir da realidade. Pra colocar uma máscara e fingir que tá tudo bem e o que está enxergando diferente. Agora, o que eu prezo sempre é pela independência. Ter uma opinião livre, não ser condicionado, isso eu não abro mão. Então, eu sou 100% independente. Imparcial depende muito. Eu sou justo. Mas, por exemplo, como jornalista... Essa é uma questão... É sempre o teu olhar, né? A tua experiência. E as pessoas têm que entender que o meu lado, por exemplo, eu na televisão sou um comentador que é jornalista por trás. Então, eu não posso ser 100% imparcial nas minhas opiniões, porque, infelizmente, eu dependo de fontes, eu dependo de pessoas. Então, eu vou criticar sempre uma pessoa que está errada. Só que eu não vou arrebentar com essa pessoa se ela é uma fonte de informação para mim. Como eu disse, eu não vou passar o pano, eu não vou fazer parecer outra situação, mas se ela errou, os meus colegas vão bater muito até. Eu vou só bater.
Então eu prezo também pelo relacionamento, porque o jornalista sem relacionamento não vai a lugar nenhum. Mas já assumiste algum erro por uma fonte, por uma informação errada de alguma fonte? Se eu assumir publicamente, Sim. é possível que sim, mas já aconteceu Porque algumas acontece, vezes. né? Acontece frequentemente. Às vezes é por maldade, às vezes a fonte ouviu de outra fonte, depois te entrega e você não sabe se foi ela que passou de propósito ou se ela também foi enganada e só te compartilhou uma informação errada. Mas sim, Ou seja, às vezes usam a fonte para... O que eu não aceito, eu nunca serei usado de propósito. Se eu perceber que estou sendo usado, eu não embarco nessa. Eu já perdi fontes por não querer ser usado. Por a fonte chegar e falar, Bruno, olha, eu tenho uma informação aqui, ainda dizendo na cara dura que é mentirosa a informação, mas eu preciso que essa fonte, essa informação venha a público. E eu falar, olha, eu sei que isso vai quebrar a nossa confiança, nossa relação, mas não vou publicar. Não vou, eu prefiro perder a nossa amizade. Pelo contrário, essa pessoa começou a gostar mais de mim porque sentiu que eu teve um travão ali. Se calhar outro jornalista falava, não, ok, maravilha, é mentira, mas ninguém vai saber que é mentira, eu vou publicar logo isso. Sim. Não, eu fui lá e falei, não vai, porque você falou que é mentira. Ou seja, era mais fácil você me passar a informação sem falar que era mentira, que talvez até eu acreditasse sem saber que era isso. Mas já tive situações em que, sem saber, porque, repito, eu nunca publiquei ou disse algo sabendo que era mentira. Mas já tive conhecimento posteriormente de algo que eu disse e depois eu ter descoberto que foi usado para aquilo. Mas aí tens sempre que confiar, né? Se não confias na fonte, Sim. é Mas complicado. a primeira segurança... Qual foi a notícia... Não sei se queres concluir essa parte. Não, força. Qual foi a notícia ou a informação que tu deste em última hora que a que deu mais gozo dar e aquela que trouxe mais problemas? Tem uma recente, o Hendrick no Lyon. Essa é a questão de não ter mais redes sociais, né? Como eu não tenho mais Twitter, o Hendrick abrindo negociações com o Lyon foi um furo meu de informação na ESPN. Passadas 2 horas, o Fabrício Romano também publicou essa informação e o Fabrício Romano, consequentemente, vira o dono da informação. Então, muitas vezes eu dou informações, como o meu canal de acesso para o público é menor, porque eu já não tenho mais redes sociais, mas uma que eu tenha me orgulhado muito de ter, mas agora de cabeça, e que tenha me dado e depois que tenha me dado dor de cabeça, um furo de... Uma que tenha trazido problemas. Em que sentido? No sentido em que as pessoas tu deste informação e se calhar as pessoas que haveria pessoas que não queriam que essa informação saísse cá para fora e ligaram-te, chatearam-te ou nunca não tem, não, mas agora acho que eu diria que tem várias, assim, então, são casos frequentes, mas assim, tem outra coisa que é comum no jornalismo olha, tem essa notícia, mas se você vazar isso agora, você me ferra, você me atrapalha, espera um pouco mais, e aí é saber lidar com as fontes, com o jornalismo, mas agora é difícil, eu não consigo lembrar de um grande furo de reportagem, não sei. Um que me deu muito recente, mas é ridículo porque não era nenhum um jogador nada, mas a forma como eu descobri como o Leandro Barreiro vinha pro Benfica, porque geralmente você tem, escuta um nome aqui, e de repente quando você descobre algo que ninguém nem imaginava, mas não consigo me recordar assim. Tem alguns, mas nada muito... Foi fácil a adaptação a Portugal e ao trabalho em Portugal, à comunicação em Portugal? Foi mais fácil do que eu imaginava, porque lá vem o meu preconceito, né? Há 10 anos eu tinha um preconceito que hoje eu não tenho mais. Eu achei que eu fosse chegar aqui e fosse ser engolido. O brasileiro, quem você pensa que é, e etc, etc. Chegou a acontecer com algumas pessoas, mas felizmente teve muito mais abraços do que afastamento. Então eu cheguei aqui, quietinho, com a minha humildade, e abriram muitas portas para mim. Abriram literalmente portas para mim, não foi só abrir portas no sentido literário. Não, é mesmo aqui, entra na minha casa, ou entra nesse jornal, ou entra para trabalhar aqui. Então, fiz grandes amigos. Depois, quando eu fui crescendo, porque até então eu era o brasileiro que precisava de um espaço. A partir do momento que eu ganhei espaço, eu senti que algumas pessoas se incomodaram com isso, por N motivos. Se calhar um deles porque achavam que até então era só irrisório, alguém que não ia criar muito impacto. Alguns se afastaram, mas a maioria, felizmente, me abraçou e continuou comigo. Então, tenho, felizmente, muitos amigos portugueses que me ajudaram muito a conseguir crescer degrau a degrau aqui dentro. Eu por acaso, é algo que me faz confusão esta coisa, esta não é necessidade, mas esta frequente utilização do brasileiro com o português, quando, no fundo, somos
Sim. Somos irmãos. E por exemplo, onde nós por acaso vivemos, somos vizinhos, hoje em dia, se calhar, para mim é ridículo, mas hoje em dia vamos a passar na rua e ou estou a ouvir português de Portugal ou estou a ouvir português com sotaque. Escuta-se mais sim, português do Brasil. Português do Brasil. Sim. Olha, mas lembrei uma agora aqui, que você falou. As pessoas me associam muito ao mercado de transferências, mas uma das principais reportagens que eu fiz no Brasil ainda... Aqui eu faço menos reportagens porque sou mais comentador do que jornalista, basicamente. Mas uma reportagem minha, uma série de reportagens fez com que um presidente do São Paulo sofresse um impeachment e caísse do cargo. Eu descobri muitas falcatruas, muitos problemas e fiz uma série de reportagens que levaram à demissão ou impeachment desse presidente. Não tem nada a ver com o mercado, que as pessoas me associam muito, eu entendo, porque eu falo muito de mercado, seja em textos ou na televisão, mas eu também tenho um outro viés jornalístico que não é só mercado. Sim. Eu tenho prêmios no Brasil por entrevistas que fiz, ou seja... E nunca tens que pensar... em Portugal diz que não estás a pôr o pé em ramo verde, que é... Se eu pisar aqui vou ter problemas? Sim, porque você vai muito... Na televisão, sobretudo. No jornalismo, nem tanto, mas na televisão, sim. Um pouco condicionado. Hoje eu me preocupo menos, mas você sabe que se você tocar nesse ponto, você vai ser perseguido até não querer mais. Ou pelos clubes, ou pelos dirigentes, ou pelos adeptos, ou pelos haters. Então, às vezes tem situações que eu prefiro nem entrar. E torço que na discussão não venham para mim. Sabe? Lança-se um assunto. Eu tô preparado para ele, mas não quero. Eu fico torcendo para que não venha para mim, porque eu não quero essa dor de cabeça no meu dia. Mas nesse caso desse impeachment ao treinador do presidente do São Paulo, já estás a mexer com esferas de poder maiores do que um... Mas lá não tinha medo, aqui eu tenho medo. Lá não tinha medo, aqui eu tenho receio, não é medo, eu tenho receio. Primeiro porque lá eu era jornalista, né? Não aparecia na televisão. O meu rosto não era alguém... que tenha família... O Bruno Andrade são umas letras no... Hoje em dia, já com a ESPN, sim, já sou um pouco mais... Mas até então era o Bruno Andrade nome, no meio era conhecido, mas na rua, e o rosto então nem tanto. Aqui na rua as pessoas sabem quem eu sou. Eu vou no mercado, eu vou num posto de combustível, frequentemente sou parado. Então aqui a responsabilidade é muito maior porque eu sei que eu posso vir a ser cobrado por uma opinião ou por uma informação. No Brasil, já o país era gigante, é gigante... Sim. E eu era um inseto perto do que poderia ser. E aqui eu sei que eu tenho um nome maior por conta da visibilidade da televisão. Que, aliás, a televisão abriu muitas portas também. Uma coisa é você ser jornalista do impresso. A dificuldade que você tem para acessar algumas fontes, algumas informações. O estar na televisão te abre muitas portas. Trouxe mais responsabilidade a CNN? Sem dúvida. A televisão por si só. No Canal 11 antes já tinha muita responsabilidade. Na CNN ainda mais. Por conta disso, porque eu sei que agora a minha figura é muito familiar para as pessoas. Seja no dia a dia ou nas redes sociais. Ainda tem o Instagram, não tem o Twitter, o X, mas dá muito mais responsabilidade. Até também pelo poder de ser um canal mundialmente conhecido. A CNN é uma marca muito expressiva. E sentes a necessidade, quando estás em estúdio, de... É fácil formular uma opinião sólida no momento de algo que acabou de chegar? E até que nem é teu, mas como estás lá vais ter que comentar. Tentas sempre dar uma opinião sólida, se não sabes não te metes. No dia a dia eu sou bom de improviso. Na televisão eu gosto de me preparar muito, tanto é que eu sou dos poucos que vai para estúdio com um caderninho, com muitas anotações. Eu gosto de me preparar. Eu não leio o que está escrito ali, mas faço apontamentos importantes. Até tenho ali ideias, mas eu não falo exatamente aquelas ideias, mas eu quero deixar muito pontuado. Então, se de repente... Mas é que em Portugal, geralmente, uma coisa puxa a outra. Se o Benfica soltar um novo comunicado sobre arbitragem, mesmo que eu não tenha mergulhado no conteúdo, eu sei mais ou menos o que está ali dentro. Porque é igual ao anterior, ou seja, então a minha ideia está formatada de antes. Mas admito que assuntos novos, muito novos, assim, que sejam mesmo do dia para a noite... Eu preciso me preparar. Eu sou uma pessoa que gosta de ler muito, estudar muito, acordo muito cedo e leio e bebo muito do conhecimento, porque eu sei que no dia a dia eu improviso bem. Na televisão... Porque eu tenho para mim o seguinte, eu vou conseguir despachar o assunto. Só que eu faço... É sempre essa comparação que é... Se você pegar um rapaz aqui, uma garota passando aqui, colocar aqui, ela vai falar o mesmo que eu. Então eu não posso ser essa pessoa... A televisão espera de mim uma opinião mais bem fundamentada, uma informação por trás, uma leitura diferente, uma opinião mais forte. Eles não querem que eu simplesmente
fale aquilo que tá ali simples. Porque para fazer isso, eles pegam qualquer um na rua e colocam lá. Então, por exemplo, os dias que eu vou embora da televisão feliz, é quando eu sei que termina o programa e falo, caramba, eu agreguei. Eu consegui passar uma ideia pra pessoa lá em casa. Primeiro, porque eu tô feliz com a minha opinião, que eu consegui formatá-la aqui dentro. Sim. E consegui que as pessoas em casa entendessem. Mas tem dias que eu não tô bom, eu não estudei direito, ou fui pego de surpresa, ou o dia simplesmente não é o melhor, em que eu vou embora e penso, hoje não funcionou nada. Se pegasse o porteiro e colocasse aqui, ele falaria o mesmo que eu. Com todo respeito ao porteiro, só que ele não se preparou, o trabalho dele é outro. Sim. Então isso me incomoda. E tem dias que eu vou embora acreditando que se colocasse uma mulher ou um homem que tá passando na rua naquele momento na porta da CNN, ele ia ter a opinião igual ou até melhor do que a minha. E aí me incomoda. Há competição entre vocês, os comentadores? Internamente. Eu digo do meu... Até competição pode ser saudável. Sim, mas também há competições não saudáveis. Mas que depois não são externadas ali. Pelo menos no meu ambiente de trabalho, não sei em outros canais de televisão, eu falo pela minha experiência, sim, há uma competição, mas uma competição silenciosa. Você não vai cobrar nem dele, nem ele vai cobrar de você, mas você percebe que vocês dois ali querem tentar entregar algo diferente, ou querem ter mais credibilidade do que o outro, ou ser mais percebido em casa do que o outro, ou ser mais aceito do que o outro em casa. Isso tem bastante. Tem todos os lados. E quem dizer que não tem, tá mentindo, porque tem. O que nós não deixamos ali dentro, pelo menos no nosso canal, na CNN TVI, é que isso seja feito de forma com que o público perceba e que você seja injusto com outra pessoa. Não, mas tem rivalidade para ter opinião, para ter informação, para falar mais alto do que... Por exemplo, quem me conhece na televisão percebe que eu não entro muito em debate. Quando começa a falar muito mais alto, na televisão onde eu trabalho, se um tá falando alto, tem outros que vai falar mais alto ainda. Sim. Isso é uma competição. Quer ser escutado, quer ser ouvido. Sim. Mas não por maldade, é porque é uma competição deles com eles mesmos. Raramente há um problema na televisão. E quando há, felizmente, é resolvido internamente depois. Mas eu sou de outra característica. Quando o assunto começa a ficar muito forte ou muito alto, eu, ao invés de para eu me impor mais, eu tenho que estar num dia muito incomodado mesmo, ter acordado com o pé esquerdo. Geralmente, eu sou aquele que... não, deixa. Deixa porque eu pra já não quero ser o que fala mais alto, não gosto. E eu me preocupo muito com quem tá em casa. Porque eu não trabalho para mim, eu trabalho pro público. E tem muito comentador ou jornalista, muito não, mas alguns, que trabalham para si próprio. Igual a Catarina. Catarina Cardoso, das melhores para mim, das melhores pivôs, porque ela é boa no estudo e boa no improviso. E para mim um bom pivô é um bom pivô no improviso. Chegou ali uma notícia de última hora, ela tira aquilo de primeira. Não precisa ter lá 10 perguntas já pré-programadas. Não, o Paulo Pereira é ainda melhor do que ela, até pela experiência também, tem muito mais tempo. Então, um bom pivô é aquele que se prepara, mas deixa muito acontecer e vai sentindo, a discussão tá boa, eu vou investir um pouco mais. Não, a discussão tá ruim, vou trocar de assunto. Tem uns não, que seguem muito uma formatação. É para falar de A agora 10 minutos. 10 minutos falando de A. Sim. E não esticam mais, não esticam menos, mas para finalizar em relação à competição é isso. Eu prefiro muito mais ficar quieto e porque eu percebo que o público precisa entender o que está acontecendo. Se tiverem 3 gritando, eles não se entendem e o público que está em casa não consome o que está acontecendo e troca de canal. Então eu me preocupo muito mais do que ser... E às vezes vai para um canal que ainda gritam mais, né? Mais do que ser ouvido, eu quero que o público consiga entender o que está acontecendo no estúdio. Ora, nós temos aí algumas fotografias... pessoas de personalidades do futebol que tu entrevistaste, não sei se aqui está, com o Rafinha. Essa é recente. Olha, essa eu vou contar uma coisa que acontece. Por exemplo, fui preparado para entrevistar o Rafinha. Como sempre, levo meu caderninho, as perguntas, que eu sigo pelo menos uma ordem, depois deixa acontecer, vou lá. Exemplos que na hora não vem, mas vem agora. Tô ali com o caderno aberto, e me preparando. E o Rafinha tá se organizando, as pessoas que trabalham com o Rafinha em volta. E sem perceber, e não foi de maldade, como a minha letra era um pouco grande, tinha lá uma hora que estava escrito Yamal. Ali, Yamal, tema Yamal. Eu ia abordar o tema Yamal. Eu estou na casa do Rafinha, recebido pelo Rafinha, uma entrevista de longa duração, e a pessoa vê que tá escrito Yamal no papel ali. E aí me chegam, não vou dizer quem foi, não foi o Rafinha, tranquilamente. Olha, Bruno, vi ali um Yamal, vai perguntar do Yamal pra ele? Falei, o Yamal e tal. Vou dar uma dica. Não pergunta do Yamal, não. O momento não é bom pra perguntar do Yamal. E eu digo tranquilamente aqui, é um bastidor. Enfim, quem interprete como bem entender. E eu tô lá numa posição. Na casa do Rafinha. Uma entrevista que tem que ser
longa, importante, com conteúdo. Se a pessoa me indica para não falar do Yamal, o que eu faço? Eu vou perguntar do Yamal sabendo que o rapaz vai se incomodar? O que você faria? Perguntar na casa do Rafinha? Não perguntava. Foi o que eu fiz. Depois podem me criticar. Mas não perguntou sobre o Yamal. Mas eu senti que não era não era se fosse algo que era importantíssimo, Exato. ele brigou com o Yamal. Tem uma imagem dos dois saindo na pancadaria ou que eles não se gostam, etc. Também não dá para ignorar. Também depende do registro, não é? E esse não era o registro. Eu falei assim, eu não vou atrapalhar uma entrevista por conta de um tema que vai ser pequeno perto do que eu vou conseguir aqui dentro. Não era o tema principal, não era o tema secundário, era o quinto tema importante da entrevista e olha lá. Eu falei, olha, paciência, passo pelo Yamal e pronto. Eu acredito que há espaços para tudo. Não? Há espaços para tudo. Por exemplo, este podcast é um podcast em que é mais para conhecer a pessoa, para falar das ideias da pessoa, do que provavelmente para antagonizar, não é? E nós aqui também tivemos, nomeadamente nas eleições, também tivemos muitas críticas porque não fizemos esta pergunta A ou pergunta B. A pessoa não disse para não perguntar do Yamal, só falou, olha, o Yamal é um tema sensível. Para mim, falar do Yamal ou não vai ser indiferente na entrevista, não vai mudar o grosso da entrevista. Então, paciência. Então, são coisas que alguns vão me criticar porque eu fui condicionado a não falar do Yamal, por exemplo. Sim. E eu prefiro olhar uma pessoa que estou lá, eu estava ali, só eu sabia sentir o momento, melhor do que qualquer um em casa, se eu tinha ou não que fazer a pergunta, e eu não aproveitei. O Rafinha, aqui com o Roberto Martínez, um treinador que também é alvo. Um gentleman. Também é alvo de comentários xenófobos. Bastante. Faz sentido falar-se disto de um treinador português é que devia estar no lugar. Como é que tu olhas para isso? Atenção, eu acho que se falarem de competências, se há treinadores portugueses com mais competências, claro que sim. Mas não será por isso que ele não tem valor, não é? Ou não pode ser contratado. Qual é a tua opinião sobre o Roberto Martínez? Sim, para já, os melhores os melhores treinadores das suas respectivas casas nem sempre são os treinadores da seleção. O Guardiola é espanhol e nunca vai ser treinador da seleção espanhola. E vale para o Brasil ou vale para Portugal, mas enfim, isso por si só não significa que tem que ser obrigatoriamente um português. Sim. Os melhores portugueses dificilmente vão ser treinadores da seleção, acho eu. Não vejo o Rubem Amorim treinando na seleção portuguesa hoje. O Mourinho hoje, por ser o Mourinho de 10 anos, você acha que o Mourinho de 15 anos seria treinador de Portugal? Nunca. Sim. Ele está no topo do Real Madrid, etc. Enfim. Mas a pergunta era sobre... O que é que achas de Roberto Martínez? Eu acho que, para já, nada como conhecer a pessoa também. E isso muda. As pessoas lá em casa querem entender ou não. Eu tô já numa onda de que eu falo o que eu penso e pronto, acabou. Sim. Eu, agora que eu estive e privei de um longo momento com o Roberto Martínez, consigo entender muito mais o Roberto Martínez do que antes de conhecê-lo pessoalmente. Por isso que eu digo que muitas vezes os clubes ou as federações deveriam abrir muito mais para que o comentador ou o jornalista conhecesse melhor a pessoa para formatar uma opinião. Não que significa que você vai tirar o pé, mas você vai ter um olhar diferente. Eu hoje, quando vou criticar o Roberto Martínez, vou criticar quando tiver que ser criticado, mas talvez já não faça com uma acidez ou com uma violência que eu faria sem conhecê-lo pessoalmente. Se alguma vez vai te impedir de conhecer alguém, no sentido de que há aquela personalidade do desporto em que tu muitas vezes tens que ter uma opinião, tens que criticar, e se conheceres, quer queiras, quer não, muda. Por isso vem a imparcialidade. Você nunca vai ser... Hoje, vou te ser sincero, hoje eu sou um pouco menos imparcial depois de conhecer o Roberto Martínez. Porque a hora que ele fizer um mau jogo pela seleção portuguesa, eu vou criticar. Claro que vou criticar, porque eu não posso ignorar a verdade. Mas tenho certeza que eu vou fazer de uma forma menos agressiva se eu não o tivesse conhecido. E isso não... Mas não estou aqui a tentar fazer mas não tira o grosso da opinião, que é, jogou mal, errou. Mas se calhar... Mas muda a forma? Muda a forma de expressar a tua opinião. A opinião é a mesma. Um jogo ruim continua sendo um jogo ruim. Uma substituição mal feita continua sendo uma substituição mal feita. Mas a forma como você vai externar essa opinião, você faz de forma diferente. E aí vamos estar sempre na Berlina também, tal como eles, porque nós também temos uma opinião e vão sempre achar que nós também estamos... Mas sobre o Roberto Martínez,
Eu acho que é um bom treinador, não é espetacular, não é bom treinador. Concordo com você que para a posição dele existiam melhores para aquela posição. Não sei se disponíveis no momento, mas poderiam ser outros treinadores. Acho que Portugal não joga tudo aquilo que pode. Estive lá com ele anteontem. Estou dizendo que Portugal pode e deve jogar muito melhor do que joga com ele nesse momento. Então eu continuo sendo crítico. A questão é que a minha crítica é fundamentada diferente porque eu já conheço melhor a pessoa. A pessoa me tratou muito bem. A pessoa abre a porta da sua casa. A pessoa abre a porta da casa dela. Você abre a geladeira dela, o frigorífico. Você vai à casa de banho, senta no sofá, suja a mesa. E no dia seguinte você vai embora e rasga a pessoa. É só fazer esse raciocínio simples. Você vai criticar a pessoa na mesa, mas você não vai matar a pessoa. Então eu sempre digo que os comentadores e jornalistas deveriam conhecer melhor as pessoas sobre as quais ela fala. Para ela ter uma opinião mais bem fundamentada. Vamos a outro, até porque já... Não sei se eu me alonguei e cada um... Vou me chamar de cada coisa. Aqui muito rápido, o Pep, um animal dentro de campo E um doce na entrevista. Sim. O que ele é dentro de campo, e vocês todos sabem, nós sabemos, mas o que ele é fora... Por isso que eu estou dizendo, essas questões... O Pep é um ótimo exemplo. Aquela pessoa que pisa no adversário, chuta o adversário, é muitas vezes maldoso sim em campo. Aí você vai entrevistar essa pessoa de um coração... O Sérgio de Conceição é a mesma coisa. Eu tenho uma ótima relação com o Sérgio de Conceição. Aí, ótimo exemplo de imparcialidade ou não. Critico frequentemente o Sérgio de Conceição, mas não me estico como muitos se esticam, porque o Sérgio de Conceição tem uma boa relação comigo. Não significa que eu vou passar pano. Se o Sérgio de Conceição errar, eu não vou dizer que ele acertou. Eu vou dizer que ele errou. Mas não vou dizer com a violência que muitos dizem. E serve o mesmo pro Pepe. O Pepe foi alguém que eu tive uma relação longa, várias foram as entrevistas, seja ele na época do Porto, na época da seleção portuguesa. Eu sei o que ele é dentro de campo e eu sei o que ele é fora de campo. Vou só pedir ao Pedro aqui mais... Temos aqui o Bernardo, mas eu... Bernardo, gente boa. Gente boa, isso. Inteligentíssimo. O Ronaldo e o Neymar, temos essas duas fotos aí também, tuas entrevistas, e vou perguntar, e até pode ser um pouco do mesmo, para rematarmos aqui esta parte e quase finalizar. O Brasil e Portugal, as seleções brasileiras e a seleção brasileira vivem melhor sem estas duas estrelas, ou elas ainda são úteis, e eu penso que estão não dá para comparar hoje nem o Ronaldo com o Neymar, é injusto com o Ronaldo. Ou elas ainda são úteis, ou já não faz sentido sequer falar. As duas são super úteis. Defendo que Portugal talvez fosse melhor sem o Ronaldo. Lá está. Estive com o Roberto Martínez até pouco tempo e estou dizendo que a minha opinião é que a insistência dele no Ronaldo, por mais que os números sejam positivos... Aliás, foi tema de conversa com o Roberto Martínez. Ele se defendeu com números, entre outras coisas. O Ronaldo, nos últimos 30 jogos pela seleção, marcou 25 gols. E eu insisti, mas para além dos números, o que justifica ele ser tão imprescindível na equipe titular? Ele deu a opinião dele, é válida, eu discordo, mas enfim, essa questão, olha lá, estou discordando de alguém que eu tratei bem agora há pouco na entrevista, mas enfim. Nós não temos que concordar para nos darmos bem. Exato, não é? sim, mas é isso, você tem que ser respeitoso. Da discussão nasce a evolução, né? Eu sou respeitoso sempre. Então, com o Ronaldo é importante para a seleção, mas acho que dão demasiada importância para ele ainda. Eu acho que ele seria um bom suplente, por exemplo. Acho que Portugal, se bem organizado, seria melhor sem o Ronaldo, mas ainda com o Ronaldo participativo ou gerido de outra forma. É a minha opinião. Tem pessoas que querem o Ronaldo sempre titular e acham que ele tem que ser titular e respeito. Eu acho que Portugal seria melhor sem ele, com ele na reserva ou sendo gerido de forma diferente. Acho que o Ronaldo ainda é importante, até porque fora o Ronaldo, o Gonçalo Ramos é bom jogador, mas ainda falta ali um chão para quem sabe ser um titular indiscutível. E eu nem coloco na comparação com o Ronaldo. Então não há um grande substituto do Cristiano Ronaldo. E o Neymar é a mesma coisa. A questão é que o Neymar é diferente. O Ronaldo ainda joga, se cuida, leva a sério a profissão. O Neymar tem vários problemas. Agora, quem sabe, vai acordar um pouco, porque o Mundial tá batendo a porta. Mas hoje o Neymar é totalmente dispensável na seleção, porque nós não temos o Neymar Nós, quando eu falo Brasil, há 4 anos. O Ronaldo, pro bem ou pro mal, jogando bem ou jogando mal, marcando ou não marcando, há 4 anos que continua entregando. Independentemente se é na Arábia Saudita, ou se era no United ou na Juventus. O Neymar não entrega há 4 anos. Então, para já não consigo colocar em pé de igualdade. Sim. Então, um pouco histórico. Mas poderia ter estado em pé de igualdade. A nível... Há a luta Messi
Cristiano. Eu lembro, por exemplo, do Neymar ainda no Santos e fazia coisas fantásticas. O Neymar, podia ter chegado a esse patamar. Poderia, mas não quis. E eu tenho certeza que ele é feliz assim. Também não persigo. Chateia, é que nem o Ronaldinho Gaúcho. O Dani. Pronto, o Dani é outro também, mas eles são felizes assim. Até talvez tenham ali uma outra frustração, mas são felizes assim. Eu digo tranquilamente que futebol, parte técnica, a parte lúdica, nem tanta parte. O Neymar tem mais talento que o Ronaldo. Só que o Ronaldo é muito mais completo que o Neymar. Eu nem falo só em profissionalismo, porque o Ronaldo também tem técnica. O Ronaldo também tem um remate impressionante, um cabeceio impressionante. Porque muitas vezes a gente tem aquele problema de achar que o Ronaldo só é um profissional. Não. Ignora a parte tática e técnica dele, que também é acima da média. Quem se lembra do Cristiano quando apareceu, não, o Ronaldo, fazia coisas com a bola. Porque vende-se muita ideia de que o Ronaldo se formatou para ser um grande jogador. Não, ele já era um bom jogador que se formatou para ser ainda melhor. Sim. Ele e o Messi são diferentes, mas eu não consigo comparar a ideia de que o Ronaldo foi formatado e ficou bom jogador. Não, o Ronaldo é bom jogador, você melhora com o passar do tempo, mas você não aprende do dia para noite. O Neymar, para mim, era mais talentoso do que o Ronaldo. Tinha mais potencial no sentido lúdico do futebol. Sim. Só que aí a parte física, o profissionalismo, a cabeça, enfim, entre outras coisas, não o levaram a chegar nem perto. Nem perto, não chegou. Não dá para colocar. Tem aqui o Ronaldo, o Messi, aí depois tem aqui um gap, depois tem o Neymar. Não tá na prateleira logo abaixo. Sim. Ora, a última questão, e faço aqui duas, nesta última, é: o mercado de transferências é o melhor deste trabalho de comentador? É o pior. E quanto tempo é que tu podes estar sem olhar para o telemóvel? Essa é uma boa questão. Eu, quando fiquei solteiro, olhava menos. Depois comecei a voltar a namorar, olhei menos ainda. Depende muito do estágio do mercado de transferências. Eu gosto porque tenho facilidade de conseguir informações, é uma área que eu domino, mas entre não gostar e gostar, eu digo que eu não gosto porque te expõe muito mais. Porque você está muito mais exposto ao erro do que ao acerto. Porque, infelizmente, e também não quero obrigar a pessoa a ser a interpretada... Porque, assim, uma coisa que eu já aprendi é: não se ensina interpretação de texto nas redes sociais ou no dia a dia. Se eu digo que o Benfica tem interesse no Zezinho, se o Zezinho não vier para o Benfica, a culpa é minha, eu estou errado, eu fui mentiroso. Eu nunca disse que ele seria contratado, eu nunca disse que ele fechou um contrato, eu só disse que o Benfica tinha interesse nele. E se ele vai para o Sport, então, aí eu sou mentiroso e sou etc e tal. Então, o mercado de transferências, de cada 40 nomes que surgem, um vai para frente. Mas não significa que os 39 eram mentirosos. Se calhar 2, 3 eram para poder ser cortina de fumaça, e os outros não evoluíram. Então você é mentiroso 39 vezes e verdadeiro uma. Então o mercado de transferências mais atrapalha do que ajuda, porque mais te expõe ao erro do que o acerto. Mas é gostoso essa adrenalina de tentar descobrir se vai estar certo, se vai estar errado, se você lança a notícia primeiro, lança depois, os pormenores. Então, ao mesmo tempo que é gostoso, é a parte mais incomodativa do jornalismo para mim. Para fechar, vou fazer mais uma pergunta, até por curiosidade. Onde é que te vês aqui a 10 anos? A fazer o quê? Se aqui... Eu já acho, e também é uma questão muito da minha essência, da minha cultura, etc. Acho que daqui a 10 anos, no jornalismo esportivo, eu já sou aquela pessoa como o Mourinho. Eu não vou subir muito mais. Ou eu vou pular para o lado ou vou cair. E estou satisfeito com isso. Porque isso na versão brasileira em Portugal. Eu até posso ser melhor ainda numa outra função, num outro perfil de trabalho. Mas aquilo que eu conquistei aqui, eu já comprei tantas brigas para conquistar o que eu conquistei, que eu já não consigo subir mais. E eu espero que eu tenha aberto porta para outras brasileiras ou outros brasileiros que aí sim, esse sim, podem chegar no meu estágio de visibilidade e depois me ultrapassar. E torço e quero que isso aconteça. Mas no jornalismo esportivo, eu não sei onde eu estarei, mas seguramente estarei igual ou pior. Sinceramente, porque, enfim, isso um jornalista brasileiro em Portugal. No Brasil, eu até posso depois virar chefe ou tá um outro... Em Portugal, na função que eu tenho... Então, tu consideras que podes voltar ao Brasil daqui? Sim, claro. Ou a 5, tá tudo em aberto. Eu gosto do Brasil, eu amo o Brasil como amo Portugal. Se tiver que voltar, eu volto. Se tiver que ficar, eu fico. Eu tô feliz com as minhas escolhas. É que eu não sei se eu me expressei bem, mas é basicamente... Para aquilo que eu faço hoje, eu não cresço mais. Eu vou ser essa pessoa. Porque eu acho que eu já desgastei muito e já não tenho forças e vontade suficiente para fazer mais do que eu faço. Mas o que eu faço hoje, eu já estou super feliz, estou super satisfeito. Se daqui a 10 anos eu estiver no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas,
ganhando o mesmo que eu ganho, que é importante para ter um padrão de vida, eu tô satisfeitíssimo, porque eu já conquistei muita coisa. O que vier agora para cima é luxo, então eu tenho que tomar cuidado para não cair, no máximo me organizar para ir pro lado. Bruno, muito obrigado. Obrigado eu. E agora ficamos aqui. Vamos aí. Ficávamos aqui a fazer mais tem mais perguntas, mais conversa, muito mais conversa. Quem sabe noutra oportunidade Claro. voltarás aqui. Gostei muito que tenhas vindo. Obrigado, que eu aqui gostei da estivesses conversa. connosco. Espero que tenha gostado. Nós voltaremos noutra oportunidade. Sabe, se gostou, é clicar aí no like, comentar, partilhar. Nós voltaremos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.